história para o nariz contar ao pôr do sol. Não é de sol, mas é de céu. Um conto de matriz africana que se chama As Duas Mulheres e o Céu. Era uma vez, num tempo em que tudo era muito diferente de agora. Dizem que nesse tempo que essa história se passou, o céu era bem próximo da terra, numa distância que talvez fosse da altura de uma girafa. Eu já ouvi falar até que as pobres das girafas andavam assim com medo de bater a cabeça no bucho do céu. Foi nesse tempo que duas mulheres encontraram-se bem no centro da aldeia. Ambas tinham ido pilar grãos de trigo. Elas eram de duas famílias que não davam-se muito bem, uma rixa antiga que as próprias nem sabiam o que havia acontecido e nem por que não se davam. Mas sempre tinha sido assim. Educadamente cumprimentaram-se com a cabeça e começaram o trabalho. Como não se davam, não conversavam. E a manhã foi sendo ocupada só por trabalho. O silêncio era rompido pelo tantã dos pilões na madeira. Até que, de repente, uma delas puxou um fio de conversa. E quando duas mulheres se encontram e o primeiro fio é puxado, um fio puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. E nós vamos enovelando um assunto no outro, uma história na outra, uma partilha na outra. E foi assim que a manhã passou a ser ocupada por trabalho e por conversa. Elas pilavam e conversavam, pilavam e conversavam. Falavam de si, dos filhos, dos sonhos, dos amores, do tempo, do trabalho. Até que, de repente, uma delas foi contar, e a narrativa era um tanto quanto enfática, e ela levantou o pilão com muita força e ouviu-se um enorme grito. Ah! O pilão havia feito um enorme buraco no bucho do céu. O céu, que é homem, deu logo um enorme grito de dor. Ouviu-se até na segunda aldeia. Mas as duas, tão envolvidas que estavam com a conversa, que nem ouviram o grande grito que o céu deu. Continuaram pilando e conversando, pilando e conversando. Até que uma outra também empolgou-se, levantou o pilão e outro enorme buraco abriu-se. Mas mais uma vez elas não ouviram o grande grito que o céu deu. Continuaram pilando e conversando. E o resto da manhã foi assim. O céu gritou, gritou, já estava cheinho de buracos, mas elas não ouviam os gritos que o céu dava. Ele já estava inconformado, afastava para um lado, afastava para o outro e perguntava a si mesmo: quem é que pode parar a conversa entre duas mulheres? Bem difícil de responder essa pergunta. Elas continuaram pilando e conversando, pilando e conversando e, ao fim da manhã, o céu já estava pipinado de furos. E elas nem deram por isto. Até que ele tomou uma decisão. E subiu, 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 subiu e tomou a distância que está até hoje. Chegando lá em cima, suspirou aliviado. Acho que aqui os pilões não irão me alcançar. Mas que coisa inacreditável! Nada para uma conversa entre duas mulheres.
Elas continuaram finalizando os seus afazeres, pilando, conversando, até que, no final da manhã, guardaram seus pilões e abraçaram-se com cumplicidade. Ali, acabou-se uma rixa. Cada uma foi para a sua cabana sem ter a menor ideia da transformação que provocaram em toda a existência. Desde então é assim. O céu vive bem distante da terra e é todo cheio de buracos. De dia não dá muito para ver. Mas sempre que vou ao sertão, eu olho bem para o infinito quando a noite cai, para testemunhar que tudo isso aconteceu de verdade. Aqueles pontinhos de luz que os cantadores chamam de estrelas, não é estrela não, são furos feitos pelos pilões dessas duas mulheres. Porque nós, quando nos encontramos, temos a força de transformar até o universo. E em nome da memória, lhes contei essa história.